Viajantes bem-vividas. Olá, amigas! Estamos aqui novamente com vocês para mais um episódio do Viajantes Bem-Vividas, o primeiro podcast de viagem feito por duas mulheres 60+. Eu sou Silvia Iano e hoje vou conversar com Lilian Azevedo, que vai nos contar sobre a viagem de ônibus que ela e o marido fizeram por algumas cidades da Europa Oriental. Eu imagino que tenha sido uma experiência e tanto. Eu sou Lilian Azevedo e estou feliz em compartilhar com vocês, nossas queridas ouvintes, sobre essa viagem de ônibus que nós fizemos em setembro de 2024. Visitamos 4 países e 9 cidades. Foi nossa primeira vez fazendo todos os deslocamentos de ônibus e temos muitas histórias para contar. E eu estou super curiosa para ouvir essas histórias, imagino que vocês também. Viajar pela Europa é uma delícia. Então vamos lá, Lilian, começa aí nos contando qual foi o destino dessa viagem e como vocês organizaram a viagem e qual a sua duração. Bem, nós tínhamos 22 dias para viajar e, na verdade, o que a gente queria mesmo era conhecer a Croácia, né? Mas quando a gente começa a olhar o mapa, dá aquela vontade de esticar, né, para caber mais alguns lugares que ficam muito pertinho. Assim, nós incluímos Ljubljana, capital da Eslovênia, Mostar, em Bósnia e Herzegovina, e Kotor, em Montenegro. Fora a cidade por onde chegamos, Frankfurt e seus arredores. Nós fizemos uma viagem otimizada para caber os lugares que queríamos muito conhecer e que ficavam próximos, pelo menos no mapa. Do Rio não tem voo direto para a Croácia. Então, nós usamos um site chamado Flight Connections, que eu já deixo aqui como dica, e vimos todas as cidades onde nós poderíamos fazer uma conexão para chegar a Ljubljana, na Eslovênia, que também fazia parte do nosso roteiro, como eu disse ali anteriormente. E aí nós escolhemos viajar com a Lufthansa, cuja parada seria em Frankfurt, na Alemanha, que nós já tínhamos visitado e ficamos super animados para rever. Nós adotamos há algum tempo uma estratégia que é a seguinte: a gente fica uns dias na cidade que é o destino final daquele voo. Então, na chegada, nós ficamos 2 dias em Frankfurt. Adoramos revê-la, mas aproveitamos para incluir, por exemplo, Mainz, que fica a meia hora de distância e dá para ir de trem. No final da nossa viagem, quando nós saímos de Dubrovnik, ao chegarmos em Frankfurt, nós fomos direto do aeroporto para Wiesbaden, onde também ficamos 2 dias. Dessa forma, a gente ampliou um pouquinho o nosso conhecimento, né, sobre cidades alemãs. Que delícia, hein? Várias cidades diferentes que a gente não está acostumada a ouvir nem ver. Já estou curiosa. E amei também a dica do Flight Connections. Esse site ajuda muito a verificar quais aeroportos e companhias fazem os voos para as cidades que queremos visitar. E até nos ajuda também a encontrar as melhores companhias se você está querendo comprar com milhas. Mas, Lilian, você pode citar agora todo o roteiro dessa maravilhosa viagem feita de ônibus para a Europa, para que a nossa ouvinte já possa anotar bem certinho, um por um? Olha, nosso roteiro ficou assim, né? Nós fomos do Rio para Frankfurt, onde ficamos 2 dias, e aí fomos passear em Mainz. Foi um bate e volta, Mainz? Foi, bate e volta para Mainz. Depois a gente foi de avião para Ljubljana, que é a capital da Eslovênia, que é uma graça de lugar. Ficamos também 2 dias. De Ljubljana começou a nossa viagem de ônibus, né? Aí nós fomos para Zagreb, que é a capital da Croácia. De lá nós fomos para Zadar,
Fizemos um passeio bate e volta aos lagos Plitvice. Depois fomos para Split, onde fizemos dois passeios. Fomos para Hvar, que se escreve, né, Hvar, que é uma ilha maravilhosa, mas fizemos só um passeio. E fomos também a Trogir, que é uma cidadezinha muito bonitinha também. De lá nós fomos para Mostar, na Bósnia-Herzegovina. De lá fomos para Dubrovnik, voltamos para a Croácia. De Dubrovnik fomos a Kotor, que é em Montenegro, voltamos para Dubrovnik, ficamos mais uns dias, e de lá então viemos para Frankfurt, como eu já falei, fomos direto para Wiesbaden, que é uma graça de cidade, e de Frankfurt voltamos para o Rio. Um trajeto bem legal, em várias cidades e muitas experiências diferentes. Essas cidades da Croácia são maravilhosas mesmo. Bom, vamos lá. Amei esse roteiro. Eu estive também em 2015 na Croácia, Montenegro, Bósnia e Herzegovina, chegando pela Hungria. E fiz toda a viagem de carro. Eu achei muito confortável, foi muito tranquilo e bem fácil circular pelas estradas de lá. E eu tô curiosa, conta pra gente, Lilian, por que vocês resolveram fazer essa viagem, a maior parte do trajeto dela, de ônibus? E o que lhes motivou a escolher esse meio de transporte? Bem, quando a gente viaja, né, existem muitas formas de deslocamento entre os lugares que a gente quer visitar, né? Carro, como você fez, ônibus, trem, barco, avião. E essas formas elas podem estar sendo às vezes organizadas por uma excursão, né, passeios guiados, tour privativo e tal. No nosso caso, que viajamos por conta própria, a gente tem que decidir sozinho que meio de transporte usar. E aí a gente foi analisar tudo. Nós adoramos o trem e sempre optamos por ele quando ele está disponível, né? Principalmente na Europa. A gente fica feliz quando sabe que vai para a Europa, porque tem essa possibilidade de usar o trem. Mas nesses países que nós fomos visitar, o trem atendia de forma bem precária ou quase inexistente. Pelas nossas pesquisas, só tinha trem no trajeto Ljubljana-Zagreb e mesmo assim em horários muito restritos. Então, a gente viu que não seria viável. Tirando o trem, a gente tinha excursão, transfer, carro e ônibus. Bem, gente, o preço foi o que acabou definindo, porque a excursão era muito cara, poucos dias, não atendia o roteiro que a gente queria, incluía algumas atividades que não eram do nosso interesse. Os transfers também assim eram caríssimos. E o aluguel do carro, que a gente chegou a cogitar, estava numa faixa de R$10.000, tá? Isso assim, os mais simples, né? Fora o gasto com combustível. Também pesou na nossa decisão a questão do estacionamento dentro dessas cidades que nós visitaríamos, que são cidades, né, centrinhos históricos, coisas pequenininhas, e a gente ficava muito preocupado, a gente chegou a dar uma olhada na questão de encontrar estacionamento próximo de onde a gente ficaria hospedado, próximos aos centros históricos. Então eles eram difíceis, estavam de 30 a 40 euros por dia, então nós achamos que não era uma boa opção. Ainda tinha mais uma coisa que depois a gente lembrou. Nós iríamos atravessar 3 fronteiras dirigindo, então a gente ficou bastante inseguro. Esses fatores todos, né, nos desencorajaram e a única forma de fazermos essa viagem seria de ônibus. Então ou era ônibus ou então não teria viagem. Conseguimos então fazer todo o roteiro que tínhamos pensado dessa forma. Muito bom. Eu acho que é isso mesmo, né? Quando a gente quer viajar e tem na cabeça da gente um sonho, cidades que a gente quer visitar e tem algum problema, como esse caso, né? Esse confronto aí na questão de como se transportar, eu acho que a gente tem que driblar isso tudo, né? Achar a melhor alternativa e o importante é ir, né? Isso é que é o que vale. A forma a gente vai aprendendo e lidando com ela. Mas agora conta pra gente como que funciona então a compra dessas passagens de ônibus, porque é uma das experiências que, por exemplo, eu não tenho viajar de ônibus por vários lugares. Na Europa, à exceção de Portugal, que eu usei bastante ônibus.
Então dá a dica para a gente, o passo a passo para as nossas ouvintes aprenderem como é que elas fazem para usar o ônibus, comprar, né, as passagens. Nós compramos todas as passagens pela Flixbus, que é uma das maiores operadoras de ônibus do mundo. Ela tem site e aplicativo. Então, assim, aparece o valor em real, informa o tempo de viagem, né, entre uma cidade e outra, mostra se é uma viagem com alguma conexão, tipo, precisa parar numa cidade, pegar um outro ônibus, ou se ela é uma viagem que vai de ponto a ponto direto. Se tem paradas, porque também eles colocam, às vezes, entre uma cidade e outra, parando em cidadezinhas menores, né? Então, isso aparece tudo no site. O pagamento pode ser em real, usando cartão de crédito ou de débito. Ainda tem a opção de você parcelar. E em relação ao ônibus, por exemplo, você também consegue ver, tanto no site quanto no aplicativo, se esse ônibus tem ar-condicionado. Ele já indica, quando você compra, o número da plataforma. Em alguns, não são todos, mas aparece o número da plataforma. Quando não aparece o número da plataforma, aparece o número do ônibus que você vai viajar. E isso ajuda você a se localizar, né? Aparecem os vários horários em que aquele trajeto é oferecido. Indica também se aquele trecho ele vai ser operado, aquela viagem que você vai fazer entre duas cidades, ele é operado por um ônibus da Flixbus ou se é alguma empresa de ônibus parceira ou terceirizada. A maioria dessas viagens, quando você entra no site da Flixbus, elas são feitas pela Flixbus. Uma vez ou outra, eles indicam que é um outro ônibus, dizem qual é o nome da empresa e tal. E caso haja alguma alteração de horário de ônibus, ou às vezes não é nem alteração de horário, eles alteram o ônibus que vai ser usado. Eu acho que talvez eles coloquem às vezes um ônibus maior, né, por causa da demanda e tal. A gente é sinalizado pelo aplicativo ou pelo e-mail. Então é sempre muito importante estar atento aos dois. Nós compramos e eu passei um tempo sem olhar. Depois de um tempinho, um dia eu fui dar uma olhadinha no aplicativo e tinha lá um pontinho vermelho. Eu fui ver o que era e tinha havido uma troca de ônibus. E o chato é que eu tinha feito a reserva de assentos e eles mudaram aleatoriamente, colocaram a gente nos últimos assentos do ônibus, né? Então, eu fiquei um pouco preocupada, mas uma coisa boa para deixar aqui de informação para vocês é que tem atendimento em português se isso for necessário, né? Então, eu entrei em contato, o rapaz fez comigo o passo a passo para que eu mudasse, fizesse a troca, né, desses assentos que estavam reservados. Eu costumo fazer, acho que Silvia também, quando vai fazer essa compra pelo site, né, ou pelo aplicativo, usar o cartão de débito, né, ao invés do de crédito e virtual. Se eu usar o de crédito, também vai ser o virtual. Ele é uma forma mais segura, né? Quem não sabe usar, procura ver como é que é, porque é uma dica muito boa, né? E eu gostei muito de poder pagar de forma parcelada algumas passagens que ficaram mais caras, né? Então, assim, esse foi um site assim, que foi muito bom e nos salvou, né? Nos orientou para fazer essa escolha da viagem de ônibus. Muito legal, hein? Poxa, a infraestrutura de atendimento deles é muito boa e facilita também, né, para poder fazer as coisas em português e com tantos detalhes, tantas informações e poder pagar com os cartões brasileiros, né? Melhor ainda. Eu já usei algumas vezes o Flixbus quando eu fui a Portugal, fiz aquela viagem do sul até o norte. Quando eu saí de Lisboa para cima, eu usei algumas vezes e gostei muito. Às vezes sai bem mais em conta e até mais rápido do que fazer o trem, né? E ainda tinha algumas vezes promoções com preços baixíssimos. Eu cheguei a ver algumas promoções assim a 1 euro, 3 euros. Então era bem interessante se a gente conseguisse conciliar com as promoções. Mas diga pra gente aí, Lilian, se além do Flixbus, existem outras empresas prestando esse serviço. Essas promoções, elas são muito comuns, eu acho que na alta estação, na época do verão. Realmente
quem viaja nessa época tem a possibilidade de comprar, né, uma passagem por um preço assim super barato, né? Olha, eu recomendo sempre pesquisar nos sites e aplicativos de 3 empresas, né? Uma é essa que a gente acabou de falar, a outra se chama Omnio, eu pelo menos falo assim. É uma plataforma online e ela apresenta, o que tem de diferente? É que ela apresenta as diferentes formas de deslocamento. Então, quando você entra nessa plataforma, ela aparece, você coloca, por exemplo, eu quero ir de Zagreb para Zadar, ou eu quero ir de qualquer cidade, de Lisboa para o Porto, qualquer coisa que você queira, ela vai apresentar se ali tem ônibus, se tem trem, se tem ferry, se tem shuttle, ela apresenta todas as formas. E aí, outra coisa também interessante é que ela mostra várias empresas de ônibus que fazem o mesmo percurso. E por meio dessa plataforma é possível também você fazer a reserva e comprar as passagens. Uma coisa que eu observei, não sei se isso acontece sempre, mas que ela apresenta um valor mais caro em relação à mesma passagem na Flixbus. Então, por exemplo, de Zagreb para Zadar, se na Flixbus, vamos supor que vou chutar que um valor tivesse 20, você entrava lá, às vezes estava, sei lá, 28. Estou dando aqui um exemplo hipotético, mas tinha uma diferença. Tem ainda uma que se chama Home to Rio, que também mostra todas as alternativas de deslocamento entre as cidades pesquisadas, incluindo avião, que eu não sei se eu falei lá da outra, e aponta o tempo de deslocamento, o preço, qual é a mais barata. Eu achei interessante porque eles colocam a mais barata, a mais ágil e qual é a recomendada, né? Porque às vezes não é a mais barata nem a mais ágil. Então eles têm sempre essa indicação. E aí, quando você clica, tem um link da empresa que faz aquele trajeto. Se eu escolhi ônibus, por exemplo, eu vou clicar ali que é ônibus e vão aparecer os links das diferentes empresas que fazem aquele trajeto. Se você clicar nesses links, você consegue entrar e fazer a compra da passagem. Então é bem interessante. Então, assim, eu acho que é sempre bom fazer uma pesquisa mais ampla e eu fui olhando sempre essas 3 opções. Boa dica, eu acho que é esse o caminho, né? Em vez de você entrar numa e já fazer a compra, você compara os preços numa e noutra e tal. Eu acho que a Home to Rio parece que dá mais informações, pelo menos é a minha experiência. Aí você pode ter uma visão global e aí depois você checa e compara nas outras empresas e vê onde que o preço está mais em conta, né? É uma boa recomendação, boa dica aí para todo mundo. Tô achando super interessante essa sua viagem, Lilian, mas conta pra gente, e em especial para as nossas ouvintes, se tem algo que você fez na fase de preparação dessa viagem de ônibus que foi crucial para o sucesso da sua experiência. Tem alguma coisa para destacar? Olha, Silvia, eu acho que assim, essa questão das pesquisas, né, em vários sites, como eu falei anteriormente, eu acho que te dá elementos para você tomar uma decisão que seja mais adequada para a sua viagem. E a outra coisa que para mim foi uma surpresa, mas assim, foi importante, é comprar as passagens com antecedência e reservar assento. Por que eu digo isso? Eu acho que no início eu menosprezei um pouco a questão de que não estou viajando em alta temporada, vou deixar para comprar mais próximo, para poder ter uma certa flexibilidade, e quase que eu levo um susto aí em algumas situações de cidades, né? Então acho que assim, sempre pesquisar com antecedência, e essa questão de reservar assentos, eu acho muito desagradável você fazer uma viagem sentada lá nos últimos bancos, que às vezes não tem nada para você reclinar, às vezes também, sei lá, não tem um lugar melhor para você guardar sua mochila e tal. Então isso é importante. Eu acho que sempre que você procurar nos sites é legal você logo também baixar os aplicativos, porque eles são mais ágeis. Eu acho que para você estar com o telefone o tempo todo, você vê com mais rapidez as mensagens, as comunicações. Eu acho que salvar no Google Drive depois que você comprar essas passagens, né? É importante você salvá-las
e compartilhar primeiramente com quem está viajando com você. Porque às vezes um telefone falha, né? Então é sempre bom que as duas pessoas tenham essas informações. E quando você viaja sozinho, ou mesmo como no caso nosso, que a gente não viaja, eu não viajo sozinha, mas assim, é um casal viajando só, né? A gente não viaja numa excursão e tal. Então é sempre bom também que a gente, às vezes, compartilhe aquilo com alguém da família que ficou no Brasil, que possa auxiliar numa situação aí de imprevisto. Então, como eu disse, é a compra, não deixar para comprar no destino. Nós viajamos, como eu falei, em setembro e eu fiquei assim assustada porque os ônibus estavam lotados e eu acho que depois que se estabeleceu essa questão de compra online, é impressionante como você fica assim, surpresa quando você entra numa coisa que você consideraria, talvez, sei lá, eu acho que isso aqui não é tão procurado. E você se surpreende. Então nós quase ficamos sem transporte para voltar de Kotor para Dubrovnik. Quando eu entrei para olhar, só tinha um horário e só tinham 2 passagens. Eu falei, estavam sendo guardadas para nós dois, né? Então você pode correr o risco de ficar sem ter como voltar de um lugar no dia que você precisa. A não ser, por exemplo, eu tinha uma pessoa conhecida que estava viajando na Europa, lá na Croácia, naquela área, uns 2 meses antes, e ela falou que aconteceu isso, mas ela tinha flexibilidade. Então tudo bem, não posso ir hoje, vou amanhã de manhã, vou no horário que tiver, porque ela tinha flexibilidade de dias e de roteiro. Mas alguns trechos, às vezes, não tem nem não tem opções de horário. Só é oferecido, sei lá, às 2 horas da tarde. Então, se você não comprar aquela, só no dia seguinte. Uma outra coisa que eu acho que assim, foi muito importante para a nossa viagem foi que a gente viu com antecedência também que a bagagem precisava ser pequena e prática. E aí eu vou dizer, uma das coisas você, isso a gente leu, né, em outros blogs e coisas, e aí já ficou antenado, é você quem coloca e tira do ônibus a sua bagagem. Outra coisa é que muitas hospedagens não têm elevador, e sim escadas. Outra é que as cidades têm seus centros históricos assim com calçamento em pedra, muita escadaria, então tem momentos que você não vai poder sair puxando a sua malinha, senão você detona as rodinhas dela. Então, alguns trechos você vai ter que levantar a malinha e andar com ela carregando. Outra coisa muito importante, antes de fechar o seu roteiro, veja que trajetos os ônibus fazem. Porque às vezes você diz assim, você bola uma dinâmica na sua cabeça, né? Eu vou para a cidade A, depois vou para B, depois vou para C. Quando você vai olhar esses sites para comprar as passagens, você vê que se você for de A para B, antes ele passa na C. Então é uma coisa que fica um roteiro meio que você roda, você perde tempo, você vai lá para depois você voltar para cá. Então é sempre bom, antes de você fechar qual vai ser, por onde você vai passar, você dá uma olhada nessas coisas. Outra que eu achei interessante, eu não sei, talvez só o fato de baixar já ajude, né? É que assim, pelo menos eu imprimi as passagens e foi bom porque em alguns lugares a internet era péssima, não o lugar de cidade, mas a rodoviária. E aí eu já tinha em mãos para apresentar. E outra coisa é a compra online com antecedência de ingressos e passeios. Dos exemplos que eu deixo é o Parque Nacional de Plitvice. Eu fiquei toda boba que eu comprei a passagem, né? Falei, pronto, está resolvido. Comprei a passagem para o dia que eu precisava, fiquei super alegrinha. De repente me dei conta que eu não tinha feito a compra do ingresso para o parque, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, quando eu entrei no site do parque, não tinha mais passagem para aquele dia. Aí entrei num desespero, né? E fui ver passeios, né? Essas empresas que vendem passeios. E aí, fuxicando lá nos sites, eu descobri que muitas vezes a empresa leva você até o parque, mas aquele valor que ela cobra não inclui também o ingresso do parque. Então você vai ter que chegar lá e comprar. Aí fiquei meio desesperada e achando que eu ia perder o
passeio, ia perder o dinheiro que eu tinha comprado as passagens, e uma amiga me falou assim, não, fica calma, vai entrando todos os dias, que, não sei se isso é verdade, né? Mas ela disse assim, às vezes eles vão abrindo como se fossem novos lotes. Vendeu já todos os ingressos, e aí eu verifiquei que tinham horários, entendeu? Então, tipo assim, venderam todos os ingressos para as 10 horas, aí depois venderam todos os ingressos para as 11, aí abriu o horário de meio-dia. E eu respirei aliviada e comprei logo, né, as passagens para aquele horário. E como nós chegamos antes, e nós fomos até a bilheteria para mostrar, o rapaz disse, olha, a senhora vai poder entrar no horário das 11, então foi legal. Então, assim, isso são coisas, né, que a gente... Assim, é bom quando a gente tem essa experiência, poder colocar porque alerta os outros, porque a gente também aprendeu, né? Eu também aprendi isso com a experiência de outras pessoas, né? Então, um vai passando para o outro. Levou um sustinho, mas acabou dando tudo certo, né? É. E esse parque de Plitvice é a coisa mais linda que existe, né, Lilian? É. Acho que depois, mais pra frente, a Lilian vai fazer um episódio só contando dessas viagens por ali. É muito, muito lindo, mas uma coisa que eu observei é que é realmente lotado de gente. Então, a dica de pensar no ticket, né, no ingresso com antecedência é muito importante. Agora, Lilian, você achou a compra online fácil e segura? Você teve assim algum suporte? Existe algum suporte se precisar? E no caso de você, sendo uma viajante 60+, né, representando aí a nossa população longeva, você sentiu-se tranquila para fazer essa compra? Olha, Silvia, na verdade, né, nós duas já temos uma certa experiência, né, de compras online e tal. Então, acho assim, a minha resposta, ela vem já partindo do princípio que tenho alguma experiência, né? Mesmo assim, eu sempre fico assim um pouco preocupada quando vou fazer uma compra online, né, para a gente tá prestando bastante atenção à data, ao horário e tal. Mas assim, eu achei que foi tranquilo. E quando eu precisei desse suporte, eu procurei, né, na internet, falei com pessoas amigas e fui atendida em português e fiquei assim bastante satisfeita com o atendimento, foi simpático, não vou fazer junto com a senhora, então, né, eu fui falando pelo celular, fazendo pelo site aqui no computador, então eu gostei e me senti bem atendida. É fácil achar esse contato por telefone, ou eu entendi que foi por telefone, não sei se foi isso, para o contato em português? Foi fácil, sim. Isso, né, na Flixbus, eu não tenho essa experiência nem na Omnio, nem na Home to Rio. Ótimo, mas então quem for usar o Flixbus já sabe que consegue fazer os contatos em português, isso ajuda muito, né? Agora conta aí, Lilian, quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram durante a viagem de ônibus? Você estava apreensiva com alguma coisa por usar o ônibus assim para uma viagem tão longa e tão cheia de locais? Olha, tudo que eu vou falar aqui, Silvia, tem assim uma certa referência que é a minha experiência em viajar de ônibus, por exemplo, daqui do Rio para São Paulo, né? Eu viajo com muita frequência de ônibus, então lógico que você fica com esse parâmetro na sua cabeça, né? Eu achei assim que de um modo geral as viagens foram boas, mas eu estava assim apreensiva com algumas coisas. Essa questão de que lugares marcados versus lugares aleatórios. Alguns ônibus, algumas viagens, tinha essa opção de você marcar lugar. Outras não tinha. E aí eu ficava pensando assim, gente, como é que é? Né? Quem entrar primeiro no ônibus vai na cotovelada para pegar um lugar legal, né? Não sei. Pelo menos não deve ser como no Sudeste Asiático, né? Porque diz que ele entra, não marca lugar, e mesmo marcando, entra um monte de gente, sempre vendem a mais do número de assentos, aí que o negócio pega. Então, assim, em todas as viagens onde apareceu essa opção de reservar, eu reservei. Você paga uma besteira lá a mais e pelo menos tem essa tranquilidade.
Mas, por exemplo, como eu já falei, teve uma troca de ônibus, né? Eles devem ter colocado um ônibus maior, mais confortável, sei lá. A gente ainda estava aqui no Brasil e aí teve essa coisa de precisar fazer esse contato para conseguir o lugar mais interessante. A pontualidade era o que mais me preocupava, porque assim, eu fui alertada por várias pessoas. Quando eu comecei a contar, gente, eu vou fazer uma viagem de ônibus, vai ser toda de ônibus, não sei o quê. Várias pessoas, amigas, foram fazendo contato e dizendo, olha, não se programa para, sei lá, tipo, chegou na cidade, de tarde já peguei um passeio, porque os atrasos são frequentes e são muito significativos. Mas, graças a Deus, as nossas viagens foram pontuais. Nós só tivemos uma delas, que foi de Kotor para Dubrovnik, que foi um atraso muito grande, quase 4 horas, e que acabou com o nosso dia. Eu entendi que o nosso ônibus ele ia receber pessoas que estavam vindo de uma outra viagem, de um outro lugar, entendeu? Como se ele fosse fazer uma conexão, ele pegava pessoas que estariam como se fosse conexão, entendeu? Então houve algum problema na estrada, esses ônibus se atrasaram e o nosso ficou aguardando. Por um lado, eu fiquei até satisfeita de ver que existe isso, porque eu falei, poxa, não é uma coisa do tipo, eles saem e largam os passageiros lá. Então, achei interessante. Outra coisa que também deixava a gente um pouco preocupada era a qualidade dos ônibus. Eu já tinha visto na hora de reservar, por exemplo, que nem todos tinham banheiro. Aliás, a maioria não mostrava que tinha banheiro. E isso se confirmou. Mas olha que interessante, para ninguém ficar preocupado. Em trajetos maiores, eles param em um restaurante, uma parada assim na estrada, né? Para que as pessoas usem o toalete, dão um tempo, aguardam. Então, isso é legal. Interessante. São questões que a gente também tem que se adaptar, né? Isso. Mas pontualidade geralmente impacta muito no roteiro da gente, né? Mas que bom que foi tudo bem com vocês. E teve algum outro aspecto que chamou sua atenção em relação a viagens de ônibus? Olha, os comentários, eu fiz até aqui uma observação, sabe, Silvia? Porque eu acho assim, às vezes a gente fala, né? E as pessoas ficam, às vezes, impressionadas. Mas não é para ninguém desistir. Eu acho que é só para as pessoas se prepararem e quando se vivenciarem esse tipo de situação, elas não ficarem inseguras, né? Eu achei assim os motoristas muito secos, assim, muito rudes. Eles não davam nenhuma explicação e eram muito duros nas respostas. Eu também estou tomando como parâmetro exatamente essa questão que eu falei da viagem para São Paulo. O motorista entra no ônibus, diz o nome dele, diz que nós vamos fazer uma viagem de tantas horas, que vamos parar em tal lugar, deseja que todos façam boa viagem, manda colocar cinto de segurança, né? Lá não tem nada disso. Isso é elite, disso. Deve ser um ônibus a estilo avião, né? Mas você vê assim, é um ônibus leito, semileito, entendeu? São ônibus comuns pra gente e tem esse tipo de cuidado. Lá, assim, o ônibus, eu vou falar das rodoviárias, mas o ônibus para, o motorista, você vai perguntar, ele responde entre dentes e aponta assim com o dedo que é você que vai botar a mala e então assim deixa um pouquinho inseguro. Como eu falei, quem coloca as malas nos bagageiros são os passageiros. Eu acho que isso assim não tem nenhum problema, mas o que eu fiquei preocupada já antes de viajar, porque já sabia disso, é que não há nenhum controle da bagagem que é colocada e retirada. Não tem uma etiqueta que coloque, que você fique com canhoto, né, para depois você comprovar se foi o caso. Mas assim, apesar dessa preocupação, é assim, super tranquilo, funciona muito bem. Eu fiquei assim surpresa, entendeu? Você vê assim, cada um chega, coloca direitinho a mala, ninguém joga a mala em cima do outro, ninguém empurra a mala para botar num lugar melhor. Então você vê que as pessoas estão acostumadas com essa forma de funcionar e são respeitosas. Então todo mundo coloca as suas malinhas ali
Na hora que o ônibus chega, que todo mundo vai tirar, também todo mundo pega direitinho a sua mala, não empurra do outro, nada. Então, achei assim, eu falei, engraçado, a gente fica às vezes com tanta preocupação, mas funcionou muito bem, né? Acho que eles partem do princípio da responsabilidade de cada um, né, da honestidade de cada um e do respeito de cada um, né? É, E eu queria fazer um comentáriozinho também sobre essa coisa dos motoristas. Eu já passei isso também, de motorista não dar informação. Eu tenho para mim que não está imbuído no papel dele, não faz parte do papel dele dar informação sobre o trajeto. Eu senti isso em ônibus de cidade mesmo em Portugal. Ele não é um informante do roteiro, se vai descer na próxima, vai descer, coisa que a gente faz no Brasil, né? Ou tal lugar eu desço na próxima, ou esse ônibus vai mesmo para o lugar tal. Não faz parte do business dele. Então eu acho que quando eles respondem com cara feia, é uma coisa muito mais cultural do que sendo mal educado, porque não é função dele fazer isso, né? Mas a gente está acostumado com o nosso modelito brasileiro, né? Que a gente sai perguntando tudo para todo mundo. Então a gente às vezes estranha por isso. mas assim, eu vi duas cenas em lugares diferentes, o motorista fazia assim uma grosseria e por acaso era um brasileiro, era um rapaz jovem, dos seus 30 anos no máximo, com a mãe dele, uma senhora. A gente ia de Zadar para Split. Gente, ele fez uma grosseria. O rapaz, eu estava já sentada dentro do ônibus, eu falei, meu Deus do céu, eu não sabia exatamente o que era. Numa outra situação, o rapaz desceu para ir perguntar por que o ônibus estava atrasado e o cara também deu assim, fez uma grosseria grande, entendeu? Como se assim não fizesse parte ele dar nenhuma satisfação, né? Eu achei duro, mas eu acho que talvez seja isso. Isso contribua e em algumas situações alguns se excedam, né? O fluxo de turistas usando ônibus na Croácia, na Bósnia-Herzegovina e Montenegro é imenso. É o único meio de transporte, né? Assim, grande lá é esse. E os ônibus chegam, os passageiros desembarcam e pouco tempo depois, os passageiros do horário seguinte, eles embarcam. Então, a limpeza não é das melhores, tá? Então, você chega no seu lugar, tem assim, o lugar onde bota copo tá com resto de sanduíche. Não é uma sujeira, uma coisa horrorosa, mas é uma coisa que é tipo assim, é desagradável, né? Eu já levava um saquinho, entendeu? Pegava, depois limpava a mão com lencinho umedecido e falei, vamos em frente. E outra coisa que também me chamou assim atenção nas viagens de ônibus, Silvia, é que algumas rodoviárias elas são profundamente diferentes das daqui. São espaços assim muito simples e ainda não muito estruturados, levando em conta que o ônibus lá é, como eu falei, o principal meio de transporte. Outra coisa que é importante estar atento, algumas cidades existem duas rodoviárias. Você chega por uma e você parte por outra. Então é importante estar atento aos endereços, né, para você não ir parar na rodoviária errada. Em Ljubljana me chamou muita atenção, porque assim, é a capital da Eslovênia, está bombando de turismo, a cidade é uma graça e não existe rodoviária. Talvez eles estejam se estruturando, acho até que, do que eu observei, eles estão construindo uma rodoviária. Mas é assim, são vagas, como se fossem vagas de estacionamento, em frente à estação de trem, tem uma alameda central que tem umas vagas, o ônibus para ali, ou ele para rente à calçada. E você quando você chega, vamos supor assim, um pouquinho mais cedo, não tem nenhuma informação. Você não vê assim já uma plaquinha colocada com o nome do destino, né? Tipo, sei lá, Zadar, ônibus tal. Não tem. Quando vai chegando, você vê as pessoas, né? Assim, próximas, não tem um lugar para sentar, tá? Não tem. A infraestrutura é bem ruim. E aí, quando as pessoas, você vê aquelas pessoas já mais ou menos chegando ali com a mala e tal, e quando vai chegando o horário, vem o que depois você descobre que é o motorista, ele tá com uma plaquinha, ele finca-se no chão, você vai olhar o ônibus,
tem um papel colado como se fosse no vidro dianteiro do ônibus, onde tem, às vezes está o destino final daquela cidade e nem sempre. Por exemplo, a gente foi de Ljubljana para Zagreb. Nesse caso, Zagreb era o destino final. Mas você às vezes pode pegar de Zagreb para Zadar e não ser Zadar o destino final. Então, às vezes está ali o nome da cidade para onde ele vai no destino. E aí você tem que ver se tem um número. Eu ficava insegura, enchia o saco, entendeu? Pegava a minha passagem, mostrava para o motorista, perguntava, pode fazer cara feia que eu vou perguntar. Chegava, via as pessoas assim, perguntava, vocês estão indo para tal lugar? Mostrava a passagem, a pessoa confirmava. Eu dizia, então, né, não quero entrar no ônibus errado. Muito, muito inseguro, né? A gente fica insegura, porque você não tem aonde confirmar se você está no lugar certo. E aí, para falar com o motorista, ainda leva uma bronca, fica complicado. Em Zadar, em Dubrovnik, tinha rodoviária. Em Split, era como se fosse assim, eu estou dando essas informações só para as pessoas se situarem, né? Em Split, era como se fosse um estacionamento grandão, onde tinha carro parado, van parada, ele aí entrava naquele estacionamento e ali todo mundo desembarcava. Então a gente já sabia que era dali que ele ia partir. Em Mostar, o ônibus parou num estacionamento de um pequeno mall e aí a gente ficou pensando, será que aqui é o destino final, né? Aí mais uma vez, eu peguei minha passagem, fui lá, mostrei para ele, né? E ele fez, e tinham pessoas que ficaram sentadas também da mesma maneira, meio inseguras, e aí todo mundo foi descendo. Aí logo a gente viu que uma das lojas desse pequeno mallzinho era da empresa de ônibus que a gente estava indo e que não era Flixbus, né? Nesse caso ele desceu sem dar uma palavra para os passageiros, tipo, né, last stop, alguma coisa, né? Então assim, eu acho que é isso, para você ter a informação do ônibus, é importante você ficar atento no horário que está marcado no aplicativo. Então, meu ônibus sai às 8h53. Você vê o nome da empresa, né? Se é Flixbus ou se é uma outra que vai estar descrita ali. Olhar nesse papel que está colado no vidro do ônibus e confirmar com outras pessoas e com o motorista. Então, assim, você estranha porque você está acostumado com uma outra coisa, mas você acaba aos poucos vendo que é uma forma de funcionamento deles e que funciona, não dá nenhum problema. É só bom a gente saber exatamente para não ter nenhum impacto. O único lugar que eu achei assim que foi nota 1000 em termos de todas as informações foi quando a gente foi de Zadar fazer esse bate-volta para os lagos Plitvice e para voltar, entendeu? Entra um rapaz no ônibus, dá todas as informações. Quando você chega lá, tem um ponto de ônibus bem estruturadinho, que é onde você vai descer. Então tem a informação de que tem 2 paradas, você pode descer na parada 1, na parada 2, então assim, super estruturado. Muito legal. Pronto, já fizemos uma pós-graduação de como usar as rodoviárias da Europa Oriental. Já estamos avisados. Ninguém vai ficar triste porque levou uma bronca. Já sabe que faz parte do negócio ali. Mas agora conta pra gente, Lilian, como que vocês circularam dentro de cada cidade, né? Vocês foram de ônibus até o local. Aí como que vocês foram, por exemplo, dessas rodoviárias para hospedagem? Como que vocês fizeram os passeios ao redor da cidade? Como que isso funcionou? Olha, na maioria dos lugares nós íamos a pé da estação de ônibus para a hospedagem e vice-versa. Aquele mapinha que nós fazemos, que nós sempre falamos aqui nos nossos episódios, né? A gente faz um mapinha do Google Maps, coloca a hospedagem e muitas vezes a gente coloca, né, como trajeto, né, para você ir de um lugar a outro e dá para a gente ver se é uma coisa viável para fazer a pé. Em algumas situações, como em Dubrovnik, a gente pegou o Uber, a rodoviária fica um pouco afastada, né? Dentro das cidades, a gente fez todos os passeios turísticos a pé, tá? E passeio para os arredores, dependendo, a gente foi de ônibus e em um deles a gente foi de barco.
E uma outra coisa que eu fiquei surpresa, né? E acho importante reforçar aqui. Na Eslovênia, nós não conseguimos ir fazer um passeio ao Lago Bled, que é um lugar belíssimo, pois não tinha mais passagem de ônibus. Creiam, nem passagem de ônibus nas empresas de ônibus e nem comprando com as empresas de passeio. Estavam esgotadas. E você vê que é o seguinte, a gente chegou, era início de setembro, né, que eu acho que ainda pega um pedacinho do final do verão. Nós também não conseguimos ir a Peraste, quando a gente estava em Kotor, que também é um passeio muito bonito, que a gente depois vai falar dos pontos turísticos, mas eu percebi que foi o seguinte, fora da alta temporada, diminui a oferta de passeios feitos por essas empresas, tá? Os que estão saindo, os passeios que estão saindo, tinha passeio saindo para Peraste, eles já estão todos reservados para os grupos que descem dos cruzeiros, chegam lá, descem do cruzeiro, já sai aquele pessoal, vai pegar na descida do cruzeiro e levar, ou as pessoas que estão em excursão. Então chega aquela excursão e já embarca, né, no passeio que tá sendo oferecido lá. Então, 2 passeios que a gente perdeu por causa disso. Então, daí, como eu disse, a importância da reserva antecipada. Muito bom. Para garantir é isso mesmo. A gente já aprendeu, por exemplo, que ingressos para museus, casa, por exemplo, a casa de Anne Frank, que eu não consegui visitar, me frustro até hoje, porque eu não comprei com antecedência. Então, essas coisas a gente realmente tem que, para garantir que você vai visitar, é melhor comprar com antecedência, ainda aqui do Brasil, né, para garantir. E conta pra gente, Lília, um pouquinho das hospedagens. Elas eram bem localizadas, perto ali da atração maior da cidadezinha? E como estavam esses preços dessas hospedagens, em termos de custo-benefício? O que vocês acharam? Olha, nós gostamos muito das hospedagens que nós reservamos. A grande parte das hospedagens é em apartamento privado. Você, mesmo pelo Booking, né? Nós fizemos todas as reservas pelo site do Booking, mas o que você mais encontra são apartamentos e estúdios. E nós gostamos de praticamente todas. Em Dubrovnik, as hospedagens eram muito simples. As que a gente conseguiu num preço possível dentro do nosso orçamento. Mas elas eram tão bem localizadas, que serviu, entendeu? Valeu muito, né? Em Split, Kotor e Mostar, nós fomos recebidos pelos anfitriões, que eu fiquei assim encantada com a simpatia, a delicadeza. A gente morreu de rir, eu e Perri, porque é o seguinte, o nosso inglês é muito básico, tá? E a senhora que foi nos receber em Split, ela não falava praticamente nada de inglês, ela conseguia falar menos do que a gente. Mas Silvia, ela era de uma simpatia e ela conseguia se comunicar com a gente, apontando, explicando, fazendo gesto, que eu no final quase dei um abraço nela. Eu fiquei encantada com ela. A mímica ajuda, né? Muito legal, né? Assim, a vontade de receber, né? E assim, de falar da cidade, de deixar tudo organizado. Foram lugares assim que nós ficamos encantados como que os anfitriões estão preparados para receber o turista. Sabe, tem um caderninho com todas as informações de passeios na cidade, onde comer, onde que fica, um mapinha, onde fica o porto, de onde saem os ferries. Nossa, eu fiquei assim impressionada, sabe? Muito, muito interessante. Agora, uma coisa que eu observei era o seguinte, antigamente eu ouvia as pessoas dizendo assim, a Croácia é um lugar muito barato, e outras cidades, outros países ali próximos. Nós não achamos, então acho que assim, já foi um país barato, tá na moda, tá? Tem um fluxo de turismo imenso, então os preços hoje eles estão entre, assim, normais, vamos dizer, entre aspas, né? E caros, tá? Nós só ficamos em hotel em Frankfurt e em Wiesbaden.
uma localização maravilhosa, um atendimento também muito simpático. E em Wiesbaden foi excelente, porque nós chegamos, tinha uma pessoa sendo atendida, nós começamos a comentar entre a gente, cadê a reserva, não sei o quê, não sei o quê. E aí a recepcionista era brasileira e logo falou, olha, daqui a pouquinho vou atender vocês. Uma simpatia, nos deu um upgrade de quarto, disse onde é que a gente comprava balinha, onde é que comprava coisas, onde é que comprava souvenir por um preço legal, uma simpatia. Que bom encontrar o conterrâneo, né? É. Mas olha só, quando eu fui para a Croácia, eu também me hospedei em todas as opções, foram também em estúdios. E eram muito bonitos, todos muito bem organizados. Eu lembro de um que tinha uma vista do pôr do sol, que era um negócio assim que todo final de tarde a gente queria voltar para o apartamento só para ver o pôr do sol de lá. Era maravilhoso. Eles eram muito simpáticos no atendimento, quase todos eles tinham assim uma cesta com frutas para receber a gente. Então a gente percebia que era um cuidado especial no hospedar, né? No receber na casa deles, na flat deles, né? Não era tão caro na época, então agora provavelmente já deve ter encarecido mesmo. Deixa eu te contar uma coisa. Em Split, a hospedagem que a gente ficou, eu não sei como é que chama, mas é assim, é um apartamento, tá? Que obviamente foi mexido na estrutura do apartamento. Eram 4 quartos, tinha uma salinha bem pequenininha, que era comum a esses 4 quartos, uma cozinha que era comum aos 4 quartos. E essa cozinha, todo dia, mas gente, era de uma organização, de uma beleza na decoração e de uma praticidade. Então assim, tudo com nome, assim, a gaveta tinha ali se eram talheres, na outra abridor de vinho, pratinho, xícara, caneca, panela, frigideira, tudo você pudesse imaginar. E todo dia ela colocava uma garrafa grande de leite, uma de suco de laranja, ela colocava uma cestinha com biscoitinhos e outra como se fossem umas trufinhas. Você podia se servir e ela explicou, tipo assim, vocês podem se servir, né, sempre tendo cuidado de pensar que, né, todo mundo vai se servir ali. Nessa saletinha tinha assim, guarda-chuva para cada quarto se fosse preciso, um muralzinho para você deixar uma mensagem para eles, tinha toalha se você fosse para a praia, se você quisesse ir para a praia. No quarto, absolutamente tudo que você possa imaginar para sua estadia. Então, assim... Tinha espelhinho de aproximação? Tinha espelhinho de aproximação. Nossa, então, ganharam meus pontos. Eu fiquei pensando assim, eu falei, gente, que delicadeza. Não é um hotel, não é um apartamento só para você. Eu acho que se chama guest house, né? Quando tem essa configuração assim. Que delicadeza, né? Eu acho que é um povo muito agradável. Até assim me assustei com o que você comentou dos motoristas. Porque eu tive uma experiência assim muito boa com o povo, muito gentil, muito agradável, muito carinhoso, né? Mas é assim mesmo, tem sempre as suas exceções. Lilian, conta pra gente o que chamou a atenção de vocês nessa viagem. Teve alguma coisa que, assim, saiu do imaginário, assim, de planejamento, que impactou vocês? Olha, Silvia, uma coisa nós já falamos, que é essa grande quantidade das hospedagens familiares. Logo que a gente chegou, a gente via escrito às vezes assim, tudo quanto era lugar que a gente passava, eu lia assim, sobe, né? S-O-B-E. Aí passava, daqui a pouco sobe. Eu falei, gente, que meleca é essa? E o que é? Aí eu descobri que eram quartos. Quarto né? Não sei se é no croata, qual é a língua, mas a gente via também em Kotor, via também em Mostar. Então essa quantidade de apartamentos, eu praticamente não vi hotel. Eu acho que os hotéis talvez eles fiquem um pouco fora daqueles centros, porque o centro eles são construções históricas, antigas. Então assim, os hotéis devem ter construído na estrutura de um hotel um pouquinho afastado. Outra coisa que chamou muita nossa atenção foi a quantidade
de turistas idosos e você via de tudo. Você via em grupo, você via em casais, você via sozinho. E a outra coisa é a impactante beleza da Croácia, de Mostar, de Montenegro, das estradas, né, que ligam um lugar ao outro. Você vê praias assim belíssimas, você vê montanhas, principalmente em Kotor, no trajeto, agora eu já não lembro, entre a Croácia e Kotor, você via assim montanhas de uma pedra cinza clarinha, que você olhava de longe, parecia assim que o gelo tinha derretido, ainda estava no final de uma época gelada. Então era uma paisagem muito bonita. E em alguns lugares a montanha é muito alta e tem um braço de mar que entra, parece que você está passando por um fiord. Tem muitos túneis ligando quando você vai pela estrada, então você vê o mar lá embaixo, você está passando na estrada que é pela montanha. Então assim, são paisagens belíssimas, 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 né? Um país que merece ser visitado, viu? A gente super indica. Bom, uma coisa que nossas ouvintes ficam sempre curiosas é sobre a questão da segurança no local. Se refere, por exemplo, em relação à viagem, à organização da viagem mesmo. Se é seguro, se vocês usaram chip de viagem, fizeram um seguro de viagem, a localização das hospedagens você já disse, né? Que ficam ali pelo centrinho distribuídas. E essas cidades todas que vocês foram, vocês sentiram algum momento em segurança ou era muito, muito tranquilo? De manhã, de tarde, de noite? Olha só, nós achamos bastante seguros, porque às vezes você está no centrinho, mas pode ser até que não seja tão seguro o entorno. Mas não, a gente se sentiu assim muito seguro para circular de noite, para chegar a qualquer hora. Então a localização foi ótima e a segurança nos lugares, você consegue andar tranquilamente para todos os lugares com seu celular pendurado naquela cordinha ou tirar o celular para fotografar e tal. Eu acho que assim, alguns cuidados são importantes a gente ter, porque a segurança não está só, né, nessa questão de você ficar com medo de ser assaltada, nada disso. Então, assim, a identificação da bagagem, eu acho que é uma coisa que você deve estar atenta para te ajudar na segurança. Então, uma identificação... Principalmente se você que coloca e cada um põe e tira, né? Pode se confundir com a bagagem. Então, essa identificação com certeza é importante também nisso, para ninguém pegar por engano. Isso. Né? Então, por exemplo, nós costumamos usar bandanas bem coloridas amarradas na alça das nossas malas. E também colocar, né, a gente leva sempre para mochila e mala aquela tagzinha de viagem das viajantes bem-vividas. Vocês conhecem, né? Espero que todo mundo conheça e queira adquirir a sua. Exato. Eu fui com um chip virtual da América Chip. Tá? E o meu marido foi com o chip ele foi com o plano Europa da Vivo. Todos os dois funcionaram muito bem. Por que a gente está ressaltando isso? Porque a Silvia também faz dessa maneira. A gente acha importante as duas pessoas, né, estarem com um chip de celular, porque pode acontecer das pessoas se perderem, né, uma da outra. Já aconteceu comigo, no aeroporto me perder da pessoa. Pode acontecer de enfrentar, às vezes, algum perrengue, algum problema. Sei lá, um telefone não conseguir pegar, você tem o outro para tomar as providências. Às vezes os dois estarem precisando usar para tomarem providências em relação a certas coisas de viagem. Então, eu acho que é importante você já viajar, já sair do Brasil com chips e as duas pessoas que estão viajando e tal. Todas as hospedagens, uma outra questão de segurança que eu acho importante deixar sempre priorizado, né? É a questão das hospedagens serem reservadas por um site confiável, com cancelamento gratuito. Eu tive nessa situação, como praticamente nenhuma das nossas hospedagens era hotel que tinha recepção, nada disso, eu sempre fazia um contato com os anfitriões
assim, tipo 2 dias antes da chegada. Mandava dizer, tal dia estaremos chegando, mais ou menos por esse horário, como é que vai ser feita a entrada. Só, às vezes, já até sabia, mas só para dar um reforço de que estou chegando naquele horário e tal. E essas providências, elas foram excelentes e acaba deixando você, enquanto viajante, tranquilo, né? Seguro de viagem, óbvio, né? A gente faz seguro de viagem, uma boa cobertura, né? Muito bom. Esses requisitos são importantíssimos para você que organiza a sua própria viagem, mas mesmo se você for encomendar, por exemplo, um roteiro de viagem, né, está atenta para solicitar todas essas questões, providenciar para que você fique sempre protegida, né? Mas conta, Lilian, também para gente, todos esses países que vocês visitaram, eles adotam o euro como moeda ou alguma outra moeda? E vocês costumam levar dinheiro em espécie? Levaram que quantidade? Usaram mais cartão de débito e crédito do Brasil? Ou usaram mais os cartões de débitos internacionais, tipo Wise ou Nomad ou outros? Como que vocês procederam nisso, né? Principalmente na questão de pagar hospedagem, alimentação, passeios, comprinhas menores. Olha, para nossa surpresa, na Bósnia-Herzegovina e em Montenegro, eles não usam euro e não aceitam cartão de débito. Esse cartão de débito Nomad, a gente só tem o Nomad. E aí, fomos na maior tranquilidade, depois dele ser recusado em 3 lugares, eu falei, tem algum problema, né? Aí entrei em contato com o suporte do Nomad e eles explicaram. Eu falei, gente, que coisa diferente, né? A gente espera que todos os países já tenham adotado e tal. Então, nesse caso, a gente leva também euro, né? Quando a gente viaja, a gente leva euro, leva o cartão de crédito do Brasil, porque até para usar a sala VIP, né? Você precisa estar com cartão de crédito também. E para se precisar uma emergência, você de repente vai precisar, sei lá, e não tem, né, dinheiro suficiente. Então a gente viaja com essas 3 coisas, mas a gente pagou praticamente tudo com o cartão de débito Nomad. E, por exemplo, na Bósnia, em Montenegro e agora não me lembro se foram só nesses 2, mas 3 lugares a gente precisou pagar a hospedagem em espécie, tá? Eles não aceitavam outras formas. Em espécie, moeda deles ou em não, euro? Euro. Eles aceitavam euro para esse tipo de coisa. Uma coisa interessante também é assim, em restaurante, se você pagar com euro, eles te dão o troco em euro. Algumas lojas de comércio, se você comprar com euro, eles te dão também o troco em euro. Em outras, não. Se você pagar com euro, eles vão te dar o troco na moeda deles. E aí a gente até aconteceu isso e a gente arrumou uma maneira de logo passar para frente o que a gente tinha de troco. Eu achei, como eu já falei, que os preços não estavam assim tão baratos. O único lugar que realmente o preço era muito bom para tudo foi em Mostar, na Bósnia-Herzegovina, tá? Para absolutamente tudo. Deixa eu te perguntar da Bósnia, né? Fazendo um parênteses aí. Quando eu fui, a Bósnia estava ainda muito. Eu visitei duas cidades da Bósnia-Herzegovina. Quando eu fui, eles estavam ainda muito com a situação pós-guerra, com aqueles prédios demolidos, com marcas de bala, com aparência de bomba. Eles melhoraram, recuperaram mais a cidade, não? Olha, Silvia, nós só visitamos Mostar. Você passa em alguns lugares que eu acho até que eles preservam daquele jeito, como uma memória, né, do que eles viveram e tal. Então você via alguns prédios, poucos com as marcas de bala e tal, e que estavam assim, meio que como se fossem abandonados. Mas não foi nada que nos chamasse a atenção de dizer, a cidade assim, tá? Nós gostamos muito da cidade, mas é isso, os preços nas outras cidades não estavam super em conta. Então, assim, uma coisa que foi a primeira vez que a gente faz uma viagem em que a gente, em muitas situações, nós fizemos as nossas refeições em casa.
como eram apartamentos, né? Isso também facilitou. Então a gente comprava vinho, comprava cerveja, comprava suco, frutas secas, queijos maravilhosos, comprava pasta daquela que a gente ama, pastinha Hummus, comprava queijos variados, frios variados, pães, torrada, e fazíamos uma super refeição, fazíamos saladas, né? Preparávamos saladas. Então, assim, acho que desses 22 dias, uns 5 a gente comeu em restaurante. O resto foi comprando coisas, iogurte, granola e tal, e fazendo as refeições, almoço, café da manhã, um lanche à noite, e também comprando às vezes uma coisa simples, né? Em algumas cidades tinha uma pizzas assim super gostosas que você compra só a fatia, uma fatia gigante. Então algumas coisinhas assim. Lilian, outro aspecto que sempre a gente aborda aqui é perguntar se os lugares que você visitou, eles são amigáveis para os longevos. Você viu, assim, muitos idosos viajando, achou os lugares adequados para receber idosos, ou você acha que há uma certa dificuldade para pessoas mais da geração prateada? A gente vê assim que essas cidades elas têm essa característica, né? Muita escadaria, fortalezas, né? Ladeiras, e como que a frequência de idosos de bengala, de andador, subindo devagarinho, mas cada um de uma maneira estão lá viajando. Outra coisa muito interessante é que me pareceu, muitos idosos viajando por conta própria. Entendeu? Assim, então só um casal, tá só um adulto, né? Ou às vezes grupos, sabe? Você vê assim, um grupo de 6 mulheres, um grupo de 3 homens. Às vezes abrindo uma coisa que não é muito comum mais, né? Mas abrindo mapa de papel, sabe? Tentando localizar as coisas. Achei isso bem interessante. Eita, então no tempo anterior ainda, não É. entraram na conexão virtual. Poxa, gente, não quero terminar não. Foi uma delícia ouvir todos esses detalhes sobre a viagem da Lilian, né, Lilian? E eu também aqui fiz toda uma volta ao passado, me lembrei de cada lugar, me lembrei das imagens, das cidadezinhas que eu me apaixonei, das praias. Nossa, tem na minha memória aqui tem muita coisa passando e eu estou revivendo tudo que eu vivi lá em 2015. Tenho certeza que nossas ouvintes vão sair daqui com muitas ideias, tão apaixonadas quanto nós duas por essa região, com dicas valiosas que vão poder aí construir seus planos de viagem para esses países lindos, em especial a Croácia, que é maravilhosa, mas ali não deixa de ir a Montenegro, a Bósnia e Herzegovina, que é tudo muito pertinho, dá para fazer. A Baía de Kotor é um encanto, sobe a montanha, quem tiver condições, que tem uma montanha com um castelo lá em cima que é maravilhoso, vale super a pena. Bom, e a gente aprendeu aqui com a Lilian uma forma diferente de viajar, né? Eu, por exemplo, nunca tive essa experiência, mas é super interessante, especialmente para as mulheres que querem viajar ou sozinho ou mesmo com amigas, mas não querem alugar um carro para dirigir, a usar a estrutura do ônibus que a gente viu que super funcionou, né, para a Lilian e para o Perry, esposo dela. E agora a gente já sabe como comprar as passagens, como planejar, então tá tudo aí mastigadinho para vocês. Muito obrigada, Lilian, por compartilhar com detalhes para a gente a sua viagem e nos fazer aqui reviver o que já conheceu e plantar no coração da nossa ouvinte aquele desejo de conhecer essa região também. Bem, na verdade a gente depois precisa fazer um episódio, né, Silvia? Contando para as pessoas sobre essas belezas, porque hoje nós quisemos exatamente enfocar essa questão de que é possível viajar de ônibus, né? Assim, quem não tiver uma alternativa, como a Silvia falou, saber que é bastante possível fazer essa viagem e aproveitar todos esses lugares. Mas depois a gente precisa contar, porque a gente está só botando aquela vontadezinha, né? Só despertando aqui.
Querido ouvinte, você já sabe, né? A cada 15 dias, nas quartas-feiras, nós estamos aqui trazendo um episódio novo. Sua presença conosco é sempre uma grande alegria e honra. Enquanto isso, aproveite para ouvir os outros episódios que já foram publicados no YouTube, no Spotify, onde nós temos sempre muita informação, dicas de lugares que já visitamos ou que um de nossos convidados visitou. E já são mais de 70 episódios, gente. A gente já está no meio do caminho para chegar no 80º, então tem muita coisa para vocês conhecerem. Mas lembre, a gente conta com a sua ajuda para que possamos expandir o alcance desses episódios, o alcance do nosso podcast a muitas outras mulheres. E para isso nós precisamos da sua interação com cada um dos episódios. Ouça ele todinho, curta, comente e compartilhe com suas amigas e até com as inimigas mesmo, não tem problema não. E claro, se inscreva lá no YouTube e siga a gente também no Spotify e no Instagram. Cada uma dessas ações ajuda demais a gente crescer para expandir essa informação para muitas outras mulheres. Um abraço apertado e até daqui 15 dias. Um beijo!